Em 1938 surgiu uma máquina que mudou o caminho de ferro para sempre. Uma besta de aço que não precisava de carvão nem de exércitos de foguistas para se manter viva. Bastava girar uma chave, e estava pronta para devorar quilômetros de trilhos enquanto deixava para trás as nuvens de fumaça e cinza do vapor. O seu nome é AMD 567. Durante quase 3 décadas reinou sem oposição, puxando trens de passageiros de luxo, cargueiros intermináveis e até navios de guerra em plena Segunda Guerra Mundial. Foi o motor que matou o vapor e colocou de joelhos a velha era do carvão. Mas o que ninguém imaginava é que dentro do seu design se escondia a semente da sua própria destruição. Como pôde um motor tão perfeito, tão à frente do seu tempo, acabar condenado ao esquecimento? Essa é a história que vamos descobrir. E o que você encontrará aqui mudará para sempre a forma como olha para o mundo da engenharia. No final dos anos 30, o caminho de ferro norte-americano parecia indestrutível. As locomotivas a vapor, enormes e ruidosas, dominavam cada via. Eram símbolos de poder, mas também monstros famintos. Precisavam de carvão em paz, rios inteiros de água e equipes completas de homens para mantê-las vivas. Cada viagem era uma batalha contra o tempo, o desgaste e a fumaça que enegrecia cidades inteiras. E então surgiu algo diferente. Um motor a diesel compacto, preciso e pronto para funcionar em segundos. Enquanto o vapor exigia horas de preparação antes de mover um vagão, essa nova máquina ligava-se com apenas um interruptor. Não precisava de foguistas suando na caldeira nem de um exército de mecânicos especializados esperando na próxima estação. Um único engenheiro bastava para colocar em movimento toneladas de aço e carga. O contraste era brutal. Onde o vapor era lento e exigente, o AMD 567 oferecia simplicidade, eficiência e confiabilidade. Era mais que um motor. Era uma declaração de que o futuro havia chegado e de que a era do carvão estava com os dias contados. Mas isso era apenas o começo. Porque por trás de sua aparente simplicidade escondia-se uma genialidade técnica que mudaria para sempre a forma de construir locomotivas. O que fazia o AMD 567 tão especial não era apenas sua potência, mas a inteligência em cada detalhe. Era um motor a diesel de 2 tempos em configuração em V, disponível em V6, V8, V12 e até V16, todos em um ângulo preciso de 45 graus. E aqui está o dado-chave. Cada cilindro deslocava exatamente 567 polegadas cúbicas. Daí o seu nome. Na sua versão mais poderosa, o V16, a besta alcançava 1.600 cavalos de potência a apenas 800 rotações por minuto. Um feito impensável frente às locomotivas a vapor, que precisavam de um ritual interminável para liberar uma potência muito menor. Mas o que realmente mudou as regras do jogo foi a manutenção modular. Cada conjunto, cabeça, camisa, pistão e biela, podia ser substituído de forma independente, diretamente no campo. Não mais oficinas circulares gigantes, não mais exércitos de ferreiros e caldeireiros. Um par de mecânicos com chaves inglesas bastava para devolver vida à máquina. O bloco era fabricado em aço soldado e projetado para que as peças fossem intercambiáveis entre variantes. Um componente do V8 podia servir em um V12 ou em um V16. Era padronização pura em uma indústria acostumada a que cada locomotiva a vapor fosse única e artesanal. Em resumo, a AMD não criou apenas um motor, criou a primeira planta motriz de locomotivas verdadeiramente produzida em massa. Um salto comparável a passar de construir carroças à mão, a fabricar automóveis em linha de montagem. E enquanto os engenheiros celebravam essa maravilha técnica, o mundo estava prestes a descobrir do que o 567 era realmente capaz. O AMD 567 não demorou a deixar de ser apenas uma promessa técnica para se tornar o coração do caminho de ferro norte-americano. Durante os anos 40 e 50, foi o motor que impulsionou uma transformação total na maneira de viajar e transportar mercadorias. Nos trens de passageiros, o 567 era pura modernidade. Atrás de locomotivas aerodinâmicas brilhantes, movia o lendário Super Tiff, o trem de luxo que cruzava o deserto do Sudoeste, e o California Zephyr, com seus icônicos vagões de vidro que desafiavam as montanhas rochosas. Eram mais que trens. Eram símbolos de uma nova era em que viajar sobre trilhos tornava-se rápido, elegante e quase futurista. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio com as cargas. Até então, mover grandes volumes exigia várias locomotivas a vapor, consumindo toneladas de carvão e água em cada trecho. Com o 567, uma única unidade a diesel podia puxar mais, subir rampas impossíveis e percorrer longas distâncias com menos paradas. A série GP, apelidada de cavalos de batalha,
revolucionou a logística e transformou o caminho de ferro no músculo econômico de um país em plena expansão. O que antes precisava de equipes inteiras de homens e máquinas, agora podia ser feito com eficiência, confiabilidade e menor custo. O diesel não era apenas uma alternativa, era superior em quase tudo. E graças ao 567, a era do vapor morreu em questão de anos, uma extinção que poucos imaginaram ser tão rápida. O que poucos sabem é que o EMD 567 não apenas moveu trens. Também se transformou em uma arma secreta na guerra mais devastadora do século XX. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, a Marinha enfrentava um problema urgente. Precisavam de plantas de energia confiáveis para embarcações de desembarque, lanchas de patrulha e navios de apoio. Os motores marítimos existentes eram pouco confiáveis sob a pressão do combate, e as velhas caldeiras a vapor eram demasiado lentas e vulneráveis. A solução veio de um lugar inesperado: as locomotivas de trem. Milhares de motores 567 foram adaptados para uso naval, transformando máquinas pensadas para cruzar montanhas no coração da frota aliada. Os LST, navios de desembarque de tanques que levaram tropas e veículos às praias da Normandia, Iwo Jima e Okinawa, dependiam do 567 para cumprir sua missão. As rápidas lanchas PT, que patrulhavam águas cheias de perigo, também confiavam em sua potência. Em outras palavras, esse motor ferroviário tornou-se parte essencial da vitória em duas frentes, em casa e no exterior. A ironia é brutal. Enquanto nos Estados Unidos o 567 estava enterrando as locomotivas a vapor, do outro lado do oceano ajudava a vencer batalhas decisivas. Uma mesma máquina estava mudando o destino do transporte e da guerra, ao mesmo tempo. O segredo do sucesso do EMD 567 também seria a razão da sua ruína. Seu design de dois tempos era brilhante nos anos 30. Mais explosões de potência por rotação, maior densidade energética e uma construção simples que o tornava barato e confiável. Mas essa mesma escolha escondia um defeito fatal. Os primeiros modelos sofriam problemas extremos de calor. Os anéis dos pistões emperravam, as paredes do cilindro se rachavam, e às vezes, uma simples quebra podia deixar trens inteiros parados durante dias. Para as ferrovias, isso significava mercadorias presas no meio do nada e passageiros esperando sem respostas. A EMD reagiu rápido, desenvolveu um sistema de barreira de calor, redesenhou os dutos dos cilindros e introduziu um pistão de duas peças que melhorava a durabilidade. Eram soluções engenhosas, mas todas tinham algo em comum: eram remendos temporários, não resoluções definitivas. O defeito estava na própria arquitetura. E à medida que a indústria exigia mais potência, trens mais longos e maiores velocidades, o 567 começava a render sob seu próprio peso. O motor que havia enterrado o vapor estava prestes a enfrentar um inimigo muito mais implacável: o futuro. No final dos anos 50, o mundo ferroviário já não era o mesmo que tinha visto nascer o EMD 567. Os trens eram cada vez mais longos, com mais de 100 vagões carregados até o limite. O transporte intermodal de contêineres estava mudando o jogo. Velocidade e eficiência agora eram essenciais para competir contra caminhões e aviões. O 567, embora lendário, começava a mostrar seus limites. As versões V16 com turbocompressores podiam extrair entre 1.750 e 2.500 cavalos de potência, mas o faziam forçando a máquina além do que tinha sido projetada para suportar. Os sistemas de refrigeração falhavam, os intervalos de manutenção encurtavam e a confiabilidade se desgastava a cada novo esforço. Enquanto isso, a concorrência não ficava de braços cruzados. A General Electric lançava locomotivas a diesel com motores mais potentes e modernos. A Alco, o velho gigante do vapor, apostava tudo em seus próprios projetos a diesel para não desaparecer. A mensagem era clara: o reinado do 567 estava sendo desafiado em todos os frontes. E então surgiu um inimigo inesperado: a crescente consciência ambiental. O que nos anos 30 foi celebrado como limpo frente ao carvão, nos anos 60 passou a ser questionado. O design de dois tempos do 567 era incapaz de atender às novas exigências de emissões. Os ciclos de combustão incompletos produziam mais partículas e mais resíduos, justamente quando a sociedade começava a exigir motores mais eficientes e menos poluentes. O 567 estava encurralado. Sua arquitetura fixa, um diâmetro de 8,5 polegadas e um curso de 10, o acorrentava a um limite impossível de romper. Para competir, precisava de mais potência, mais deslocamento, mais refrigeração. Mas isso significava redesenhá-lo do zero. Em 1965,
A direção da AMD tomou uma decisão que sacudiria o mundo ferroviário: anunciar um motor completamente novo. Não uma evolução, não uma leve melhoria, mas um redesenho total. Assim nasceu o AMD 645. Esse novo motor conservava o mesmo curso de 10 polegadas, mas aumentava o diâmetro para 9,06 polegadas, elevando o deslocamento para 645 polegadas cúbicas por cilindro. O salto era enorme, 14% a mais de volume, que se traduzia em quase o dobro da potência disponível em suas configurações maiores. As versões V16 podiam superar os 3.000 cavalos de potência, um número impensável para o velho 567. E não era apenas potência. O 645 havia sido concebido desde o zero para um futuro com trens mais longos, cargas mais pesadas e padrões ambientais cada vez mais rígidos. Seus sistemas de injeção de combustível eram mais precisos, a refrigeração mais eficiente e sua durabilidade estava muito acima do que o 567 podia oferecer. O mais impressionante é que o 567 não morreu por uma proibição oficial nem por leis ambientais. Ninguém o declarou ilegal. Foi o próprio mercado que o sentenciou. Diante da opção de um motor mais limpo, mais forte e mais confiável, as companhias ferroviárias deixaram de pedir locomotivas com 567 quase da noite para o dia. Em 1966, os pedidos haviam evaporado. O carrasco do 567 não foi um regulador nem um concorrente. Foi o seu próprio irmão mais velho. O 645 tinha chegado para ficar, e o motor que havia transformado o caminho de ferro foi relegado à história. Embora sua produção tenha terminado nos anos 60, o AMD 567 nunca desapareceu totalmente. Durante quase 3 décadas foi o coração do caminho de ferro norte-americano, liderou a transição do vapor para o diesel e ajudou a construir a economia moderna. Foi a máquina que impulsionou trens de luxo, cargueiros intermináveis e até navios de guerra nos momentos mais críticos da história. Hoje, mais de meio século depois, muitos 567 ainda rugem em pequenas linhas de carga, enquanto outros descansam como relíquias vivas em museus ferroviários. Mecânicos especializados ainda fabricam peças de reposição e mantêm viva a herança de um motor que definiu uma era. O 567 foi ao mesmo tempo um triunfo e uma tragédia, uma máquina que mudou tudo, mas que não conseguiu se adaptar aos novos tempos. Seu destino é um lembrete implacável da lei da engenharia: inovar ou ficar para trás. E é aqui que a história se conecta com o nosso presente. Em um mundo que se volta para os veículos elétricos e a inteligência artificial, cabe perguntar: quais tecnologias que hoje parecem intocáveis poderão seguir o mesmo caminho do 567? Essa é a grande lição que esse motor deixa. Porque, no fim, até mesmo as máquinas mais poderosas podem ser vítimas da mesma inovação que um dia as tornou imparáveis.